Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creasti pectora. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus cui corda fidelium Sancte Spiritus illustrationem docuisti, da nobis sine odem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolationem gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Actiones nostras quesumus Domine, aspirando preveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio, a te semper incipiat, et per te cepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Sede sapientiae, ora pro nobis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que estou mais uma vez aqui com vocês, compartilhando aquilo que sei sobre a doutrina católica, já que esta é a nossa missão de cristãos, anunciar a todos a boa nova de Cristo. E nesse mês especialíssimo, dedicado a Nossa Senhora, somos chamados a falar daquela que Deus escolheu para ser mãe de seu divino Filho. Isso para nós é motivo de grande alegria. Deus, na realidade, escolheu Maria Santíssima para essa grande missão muito antes de ela existir. Desde toda a eternidade, Deus já tinha em seu intelecto divino e em sua vontade divina o desejo de criar Maria Santíssima para, por meio dela, fazer nascer seu divino Filho, Jesus. Maria Santíssima fora preparada desde o seio materno para essa grande missão. E é isso que nós veremos por meio dos textos bíblicos que serão compartilhados com vocês e também por meio dos trechos do Catecismo da Igreja Católica, pois, afinal de contas, como católicos, nós temos por fontes da revelação as Escrituras, mas também a tradição da Igreja e os ensinamentos do Magistério. O Espírito Santo também conduziu e conduz a sua Igreja, a Igreja de Cristo. E por isso podemos ter a certeza de que tudo aquilo que os padres da Igreja, tudo aquilo que os bispos em comunhão com o Papa definiram ou ensinaram no que se refere à fé, pode ser crido com toda segurança. Muitas vezes nossos irmãos protestantes têm dificuldade para aceitar tais coisas, principalmente no que se refere a Maria Santíssima, pois eles alegam que toda a devoção que temos a Nossa Senhora foi construída pela Igreja. Nada disso está lá na Igreja primitiva, nada disso pode ser encontrado nas Escrituras Sagradas. No entanto, é um engano total que eles cometem, um grande erro, pois Maria Santíssima
já nas Sagradas Escrituras, nos é manifesta como Mãe de Deus, como aquela que deu o seu sim para o cumprimento da vontade de Deus. Sim, esse que foi necessário, inclusive, para a nossa salvação. Muito bem, comecemos então com as Sagradas Escrituras, deixando bem claro para todos de que nossa devoção a Maria Santíssima se embasa primordialmente nelas. Vamos então ao texto que é retirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 56. Este trecho narra a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, como haveremos de celebrar no último dia deste mês de maio, que é o dia da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Caríssimos, nesse Evangelho de São Lucas, é o Evangelho que narra a infância de Nosso Senhor e todos os fatos relacionados à infância, ao nascimento de Nosso Senhor. Aqui nós vimos Nossa Senhora, após ter recebido uma grande missão que Deus lhe concedeu por meio do anjo, após ter dado seu sim a Deus, aceitando que o Verbo Divino se encarnasse em seu ventre puríssimo, logo em seguida, Maria vai ao encontro de sua prima Isabel. Maria soube pelo anjo que Isabel estava grávida e foi ao encontro dela para servi-la, para colocar-se a serviço, cheia de caridade, cheia de generosidade, mostrando-nos que a primeira obrigação do cristão, uma vez que ele teve sua experiência de Cristo, uma vez que Cristo nele habita, é manifestar Cristo por meio de suas obras. Mas é claro, devemos nos ater nesse Evangelho naquilo que Santa Isabel disse a Nossa Senhora, inspirada pelo Espírito Santo, como diz o trecho bíblico, que o Espírito Santo tomou conta de Isabel e ela se pôs a dizer: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois tudo se cumprirá como Deus lhe prometeu. Como sou eu digna de receber a mãe do meu Senhor?
Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, não estaria dizendo mentiras, não. As palavras de Isabel são palavras verdadeiras. Realmente, Maria é bendita. Bendita porque ela traz em si Jesus Cristo, que é o bendito fruto de nossa salvação. E isto é óbvio. Podemos até aqui já constatar uma coisa fundamental. Toda a glória de Maria, toda a santidade de Maria, todas as virtudes e todos os méritos de Maria procedem de Jesus. Procedem do fato de ela ser mãe de Deus, de ela ter aceito a encarnação do Verbo Divino, de ela ter sido preparada para esta missão. Se não fosse Jesus na vida de Maria, Maria seria uma mulher como qualquer outra. No entanto, é Jesus a causa de toda a glória e de todos os méritos de Maria. Isabel já reconhecia isto ao chamá-la bendita por causa daquele que é bendito e que habita no teu ventre. Como posso receber a mãe do meu Senhor, a mãe de Cristo, a mãe de Deus, Senhor, Adonai? Essa expressão era sempre usada no Antigo Testamento e mesmo nos Evangelhos para Deus, Senhor, Adonai. Não se usa essa expressão para qualquer um, mesmo para os poderosos. Se usa para Deus. E aqui Isabel diz, mãe do meu Senhor. Assim podemos perceber, sim, que ao chamarmos Maria de mãe de Deus, não estamos fazendo outra coisa ou coisa diferente do que Isabel fez e do que está nas próprias Escrituras Sagradas. E é claro, Maria Santíssima, também cheia do Espírito Santo, se pôs a louvar a Deus por meio do Magnificat. O Magnificat, na verdade, popularmente chamamos Magnificat, mas é o Magnificat no latim. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão chamar-me de bendita, e é isso que nós fazemos em toda a Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Não estamos fazendo outra coisa, senão o que está na Bíblia. Porque o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Maria Santíssima sempre reconheceu isto, que era Deus quem fazia as maravilhas, era Deus quem a engrandecia, era Deus quem realizava os prodígios na vida dela, não ela mesma. E nisso que consiste a glória de Maria, todos os méritos, todas as virtudes, a grandeza da Santíssima Virgem. Ela foi elevada, sim, acima de todas as criaturas, pelo fato de ela ter se rebaixado com humildade diante de Deus. Isso é uma lição para todos nós, porque, na verdade, todos aqueles que são humildes agradam a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Isso se cumpriu em Maria, está nas Escrituras também. Percebemos assim que tudo que se deu na vida de Maria se deu por obra de Deus e também pela justiça de Deus, pois Deus não deixaria de recompensar com tanta glória e esplendor uma serva tão fiel como fora Maria Santíssima. E caríssimos, nesse trecho, é claro, vemos Maria louvando a Deus pelas maravilhas que Ele realizara em sua vida e ainda haveria de realizar. Todas elas, é claro, em vista da encarnação do Verbo Divino ou como consequências desta encarnação. No entanto, quais são essas maravilhas? Bem, podemos destacar 4, que são, digamos, os chamados privilégios marianos. Privilégios que Deus concedeu a Maria, quer para que ela pudesse bem cumprir sua missão na história da salvação, quer como consequência disto, como acabei de falar. São 4, então, esses privilégios. O primeiro, a Imaculada Conceição. Maria fora concebida sem pecado original, e assim não
Em nenhum momento de sua vida se sentiu inclinada ao pecado. Ela não havia em Maria concupiscência que a inclinasse para o pecado. Maria era plenamente livre. Ela era livre, totalmente livre. Mas então, se ela era tão livre, ela poderia pecar, Adriano. Pelo contrário, nós pecamos, escolhemos mal por alguma limitação de nossa parte, quer da inteligência, quer da vontade. E mesmo os nossos primeiros pais pecaram, porque, claro, eles estavam num estado de perfeição, mas, digamos, não era uma perfeição absoluta. Agora, Maria Santíssima, como aquela que haveria de dar ao mundo a redenção em Cristo, ela deveria ser uma mulher perfeitíssima. E por isso ela fora preservada de todo pecado, para que assim nela existisse uma liberdade tão grande, que de modo algum ela fosse subjugada pelas forças das paixões ou pelas influências do mundo, do pecado, de Satanás. Maria, portanto, pode ser considerada a única mulher verdadeiramente livre em toda a história da salvação, muito mais livre até que Eva, porque nela não havia influência do pecado, graças a esse primeiro privilégio. Mas depois temos o segundo privilégio, que é a maternidade divina. Maria teve a graça de conceber ao Verbo divino e de conceber por obra do Espírito Santo, não com participação de um homem. Para mostrar assim, no caso Deus, quis mostrar assim que Jesus seria filho de Maria, mas teria por pai o próprio Pai Eterno. O terceiro privilégio é a virgindade perpétua, porque Maria, ao conceber por obra do Espírito Santo, não perdeu a virgindade antes do parto, pela concepção, na hora do parto também não, por obra de Deus, para mostrar sua predileção pela vida virginal, e nem depois do parto, mostrando que Maria Santíssima dedicou toda a sua vida a Cristo e a sua missão salvífica. E por isso ela se consagrou totalmente a Deus. Aí está a castidade de Maria, a castidade perfeita, como demonstração de sua entrega total ao Deus Altíssimo. E por fim, o quarto privilégio, que é quase consequência de todos os anteriores, que é a assunção corpórea da Santíssima Virgem Maria aos céus. E sua posterior coroação como Rainha dos céus e da terra. Maria Santíssima, como não possuiu pecado, não cometeu qualquer espécie de pecado, não poderia experimentar a corrupção do túmulo. Claro, morrer, tudo bem, ela morreu. Segundo a tradição, Maria Santíssima verdadeiramente morreu, pois até seu filho Jesus, que não teve pecado, morreu. Dizemos que Maria Santíssima morreu para participar plenamente da morte de seu filho, que no entanto já participara de forma exímia, incomparável, espiritualmente. No entanto, era necessário que houvesse essa participação também física na morte de Jesus, como uma morte física propriamente. Porém, Maria não poderia conhecer a corrupção, porque se fala nos Salmos, não permitirás que o teu justo conheça a corrupção. A corrupção é fruto do pecado. Claro, Maria Santíssima morre, de certo modo também em vista da reparação dos pecados da humanidade. No entanto, não era necessário que ela sofresse corrupção, que seu corpo se corrompesse, se decompusesse. Eis aí a grande questão. Deus, ao preservar Maria durante toda a sua vida, não poderia deixar de preservá-la após a morte. E por isso, fez com que Maria Santíssima ressuscitasse como seu divino Filho Jesus, e logo em seguida fosse elevada aos céus pelos anjos, como seu divino Jesus que subira gloriosamente aos céus. Na verdade, o que aconteceu com Maria é o que vai acontecer, claro que em grau menor, com todos os justos. Porque todos nós um dia, se formos bons e santos nessa terra, ressuscitaremos
e seremos, se formos merecedores, é claro, elevados ao céu em corpo e alma. Sobre isso não há dúvidas, não há dúvidas. Após ouvirmos esse trecho do Evangelho de São Lucas e nos aprofundarmos um pouco sobre tudo isso, vamos ouvir a voz da Igreja. Sim, a voz da Igreja que já se manifesta nas Escrituras Sagradas, porque elas, na verdade, sua legitimidade procede da autoridade da Igreja. No entanto, agora vamos ouvir a voz da Igreja quando essa se manifesta por meio da tradição e do magistério. O magistério, que é o conjunto do Papa e dos bispos, ou melhor, dos bispos em comunhão com o Papa. Pois bem, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 488, fala-se sobre a predestinação de Maria. Maria como aquela que, desde muito antes de ser concebida, fora querida por Deus. Deus quis que ela existisse e que ela fosse a mais pura, a mais santa dentre todas as mulheres, para ser mãe de seu filho. Deus enviou seu filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré da Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E no artigo, ou melhor, no parágrafo 489, continua: ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria sobressai entre essas humildes e pobres servidoras do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Com ela, filha de Sião por excelência, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia. Quer dizer, várias e várias mulheres cooperaram com Deus de algum modo no decorrer da história de salvação, mas é em Maria que isso torna-se pleno. Maria vai dar aquela cooperação chave, aquela cooperação fundamental, porque é Maria que dá o seu sim para que o Verbo Divino venha ao nosso mundo e se faça um de nós, ser humano como nós. E este sim é um sim meritório. Maria Santíssima não foi obrigada a fazer isso. Pelo contrário, Deus lhe concedeu tanta graça, mas tanta graça, que é claro, Maria Santíssima pode ser considerada, como eu já disse, a mais livre entre todas as mulheres. Mas o que é liberdade? A liberdade consiste em usar da vontade, sem nenhum obstáculo, para o bem. E pode haver bem maior do que Deus e sua santíssima vontade? Uma vez que Maria está cheia de graça, ela tem consciência do que Deus é, ela percebe que não há nada mais perfeito do que a vontade de Deus. E por isso, sendo tão perfeita e tão livre, não há outra escolha possível para Maria que o sim à vontade de Deus. E é uma escolha livre, totalmente livre. Caríssimos, por tudo isso que acabei de falar, devemos nos alegrar por ser católicos e por sermos devotos da Santíssima Mãe de Deus. Ou pelo menos deveríamos ser.
Um bom católico deve ser devoto da Santíssima Virgem. Crer ou aceitar esta, aquela outra aparição de Nossa Senhora, bem, isso não é questão de obrigação. Ninguém é obrigado a aceitar tais ou tais aparições. Mas aceitar que Nossa Senhora foi escolhida por Deus para ser mãe de seu filho e que o sim de Maria foi essencial para a nossa salvação, uma vez que Deus quis a participação de Maria, se fez necessitado da participação de Maria, uma vez que assim se deu, não é possível a um católico deixar de crer na participação de Maria Santíssima dentro da obra da salvação. Não podemos ser católicos e renegar Maria. Resumindo, é isto. Não podemos ser católicos e renegar a Santíssima Virgem Maria. Um católico precisa ser devoto de Nossa Senhora, justamente para que possa bem servir ao seu divino Filho Jesus. O caminho é posto pelo próprio Jesus. Nas bodas de Caná fica bem claro tudo isso. Maria pede, ela intercede. E Jesus percebe nisso a vontade do Pai. É vontade do Pai que Maria seja nossa intercessora, nossa mediadora. É claro que ela participa da mediação de Cristo Jesus, com certeza. No entanto, por ser ela a única que está já na glória de Deus, como nós católicos o cremos, e em plenitude, porque os santos lá estão, mas ainda esperam a ressurreição dos corpos, Maria não, ela já está em corpo e alma no céu, portanto, toda ela inteira está diante de Deus. Podemos sim dizer que a participação de Maria na mediação de Cristo, na ação intercessora de Cristo, é superior à de todos os santos e anjos. Por isso, não tenhamos vergonha de dizer que Maria é mediadora de todas as graças, que Maria é nossa corredentora, de que Maria é nossa mãe e nossa rainha e nossa intercessora, junto de Deus. Abaixo de Deus está Maria, e com certeza acima de todas as criaturas de Deus. Portanto, caríssimos, aproveitemos esse mês de maio para renovar nossa devoção a Maria Santíssima. E qual é a última palavra que vou deixar para vocês? É esta. Esta é a última palavra que vou deixar para vocês neste momento de reflexão, de aprendizagem, de partilha daquilo que nós cremos, daquilo que a Igreja nos ensina. O rosário. Não há melhor meio para fortalecermos nossa devoção a Maria e também para fortalecermos nossa devoção a nosso Senhor Jesus Cristo do que o rosário, o terço do rosário. Porque no rosário nós não só honramos a Maria, honramos em primeiro lugar a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recordamos os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos pelas necessidades da Igreja. Rezamos, enfim, por nossas próprias necessidades. Não há melhor modo, caríssimos, de realmente fortalecermos nossa fé, nosso amor a Jesus, a Maria, a Igreja, do que por meio do rosário. Um católico deve se habituar com a reza do rosário. E é isso que eu convido você a fazer. Procure sim também conhecer mais tudo que se refere à vida de Nossa Senhora, os seus méritos, suas virtudes, os privilégios marianos que Deus concedeu a Nossa Senhora, mas procure também ter uma vida de oração, porque somente estudar sobre Jesus, sobre a Igreja, sobre a fé, não é suficiente. É necessário ter uma experiência real e concreta da presença de Deus em nossa vida. E isto se dá por meio da oração. Rezemos, portanto, o terço,
para que Maria, deste modo, nos aproxime de seu Filho Jesus e nos ajude a bem amá-lo e servi-lo nesta terra. Espero que todos vocês fiquem na paz de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus, nosso Senhor, o permitir. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.